boa noite para você, boa noite Brasil. E mais uma quinta-feira eu aqui com você pela Rede Eco TV, pelo canal 9 Digital e 96 Analógico. É uma alegria estar aqui ao vivo com você. Eu quero agradecer a minha audiência. Eu tenho recebido várias ligações, tenho recebido no meu pós-programa, e-mails também no meu site, que eu fico muito feliz com o registro e a alegria e a sua satisfação. Nessa noite nós temos um tema muito interessante, mas eu não vou falar sobre o tema ainda. Eu quero mandar um grande abraço ao meu amigo Wagner Souza, ele é presidente do Regran, é o Sindicato do Comércio dos Varejistas Derivados de Petróleo aqui do ABCDMR. O Sindicato dos Postos de Gasolina aqui do ABC serão os meus parceiros agora no programa Doutor Cristiano para você. Vamos falar de coisas interessantes aqui, vamos ter entrevistas interessantes, vamos falar do preço do combustível aqui no Grande ABC, vamos fazer o teste da gasolina aqui no meu programa, essa qualidade dessa gasolina. Em junho você estará aqui comigo no meu programa, aliás com um novo formato. Em junho é definitivo, terá um novo formato. Lembra quando eu anunciava para você, aqui vai ter um quadro meu, o entrevistado sou eu, você vai me entrevistar, vai ligar para mim. Teremos outros quadros aqui interessantíssimos, você não pode perder. Eu quero também aqui registrar, amanhã, dia 17, haverá uma palestra na Casa do Advogado, aqui da cidade de Santo André, com o doutor Gésio Duarte Medrado, ele é professor e juiz aposentado, e o doutor Francisco Ferreira Jorge Neto, desembargador da 2ª Região. O tema Justiça do Trabalho, ontem, hoje, amanhã e reflexões, local, aqui na Casa do Advogado. Também comemorando os 70 anos da CLT e o aniversário aqui da primeira Justiça do Trabalho, a primeira Justiça do Trabalho aqui na cidade de Santo André. Você não pode perder amanhã na Casa do Advogado. E agora, quero falar aqui de um assunto muito interessante. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo e apresentador de televisão, Silvio de Freitas. Ele está aqui hoje na Rede Eco TV. Nos bastidores. Ele será entrevistado pelo Tony Duarte no Eco Debate. Duas feras se encontrando. Hoje vocês vão ver um debate. Tony Duarte e Silvio de Freitas, não perca. Não é debate, nós vamos receber esse grande amigo que é Silvio de Freitas, um grande profissional da televisão, conhecido em todo o estado de São Paulo e também do Brasil. Mas Silvio, eu estou um pouco chateado com você, sabe por quê? Porque você está vindo primeiro no programa do Tony Duarte e na semana que vem você estará comigo no meu programa Doutor Cristiano para você. Não tem problema, meu amigo, vamos estar juntos hoje e sempre. Não perca, também Silvio de Freitas no meu programa na próxima quinta-feira. Ele estará aqui agora diretamente no final do mês, estreando na Rede Eco TV, nesta grande emissora de televisão que vai ao ar para todo o Brasil, especialmente para o Grande ABC. Agora vamos falar do tema desta noite, escravidão no Brasil. Você acha que ainda existe? Eu quero a sua pergunta, eu quero a sua opinião no 2379-4733. Ligue, fale o que você acha, qual o tipo de escravidão que existe ainda no nosso Brasil. No dia 13 de maio foi comemorado a libertação dos escravos, em 1888. Já se vai mais de 100 anos. Quais os problemas que isso ocasionou? É óbvio, eu estou falando da infraestrutura, as consequências que geraram até hoje no nosso Brasil. Qual a diferença da libertação dos escravos dos Estados Unidos da América e em relação ao Brasil? Tudo isso nós vamos falar com um especialista. Vou conversar com ele agora, doutor Elton Vezan, advogado, diretor executivo da Ordem dos Advogados aqui da cidade de Santo André. Ele é palestrante, é especialista no assunto. Vou conversar com ele agora. Mas antes, pegue o telefone, ligue para mim, 2379-4733. Faça a sua pergunta, sabe por quê? Porque o telefone já está tocando. Um grande abraço e não saia daí. Elton, obrigado pela sua presença no meu programa, Doutor Cristiano, para você. Eu que agradeço, Cristiano. Muito obrigado. Estou com muito orgulho de estar aqui. Sempre acompanho o seu programa e é um prazer. É um prazer e uma alegria. Elton, essa eu falava na minha chamada, né? 13 de maio, uma data assim maravilhosa, registrada, né, no nosso coração, de forma até didática também, estudamos isso, um marco no nosso país. Mas eu falava
a respeito dos Estados Unidos da América. Qual é essa grande diferença em termos da libertação dos escravos nos Estados Unidos da América e do Brasil? O que eu te pergunto, houve mais estrutura para aquele momento nos Estados Unidos em relação a nós brasileiros? Cristiano, veja só, dizer que houve mais estrutura é correto. Houve mais estrutura. Mas essa maior estrutura se deve a fatores muito diferentes. Então, é muito complicado você comparar a abolição dos Estados Unidos da América com a abolição no Brasil. Ela ocorreu antes. Em 1863 você teve um marco legal, a positivação da... Interessante que não foi a abolição da escravatura, foi proibição de escravatura. Começa por aí. Então foi proibido se ter escravo, proibido se negociar escravos, né? Porque não se deu ali a condição, naquele momento, não se deu a condição de cidadão ao negro. O que foi decidido não, o negro sempre foi cidadão. Por isso é proibido escravizá-lo. Porque anos antes houve uma decisão na corte americana que negou a possibilidade de afro-americanos serem cidadãos americanos. E isso causou uma revolta. Também tem que se dizer alguns detalhes. A condição demográfica nos Estados Unidos é muito diferente da condição demográfica do Brasil, especialmente em se falando da população negra. Na época da proibição da escravatura nos Estados Unidos, pelas minhas contas, você tinha aí coisa de 4 milhões de negros e uma população do país todo de 334 milhões, representava coisa de 2% da população. É real isso, que o Brasil recebia o maior número de escravos do que em relação aos outros países? É real, é real. Primeiro, pense no seguinte, falando ainda de Estados Unidos. Todo o norte dos Estados Unidos, todo o norte, tinha uma economia industrial. Então, a base da economia era industrial. Industrialização e escravidão não combinam. Economicamente não combinam. Por quê? Porque você tem que industrializar para alguém consumir. Eu não consigo ter consumidor se ele é escravo, ele é coisa. Coisa não pode adquirir coisa. Não pode ser dono de coisa. A outra, menos da metade, a outra parte, colocamos assim, que era o sul, era agrícola. Esse era escravagista e tinha uma economia baseada na escravidão. Tá. Então, se nós pegarmos essa estatística, um número maior no Brasil, e o nosso Brasil ainda aquele país que nem caminhava para a industrialização, um país agrícola. Só foi acontecer muito depois. Essa falta de infraestrutura, né, que os negros na libertação dos escravos adquiriram, isso pesa até hoje nas consequências. Mas antes disso, eu quero fazer uma pergunta, porque você é especialista. O correto é falar afrodescendente ou negro? Até para que eu possa esclarecer. Qual é a definição? Pois é, o correto é falar aquilo que te deixa à vontade. Mas vamos analisar esses dois termos. Né? Correto é você falar aquilo que te deixa à vontade, que o seu interlocutor aceite de bom grado. Afinal de contas, a gente está se comunicando. Mas, vamos analisar os dois termos. Afrodescendente já é uma importação do termo americano, afro-americano. Você tem que lembrar que na década de 70, na década de 80, o negro ele só conseguia se ver aqui no Brasil como cidadão ou com algum prestígio através do que chegava dos Estados Unidos. Filmes americanos, você tem que ver que ali você já tinha Shaft, você já tinha a música, você já tinha Marvin Gaye, você já tinha swing, né, Jackson 5 e tal, e era isso que chegava pra gente. E ali aqueles caras eram bem sucedidos. O jazz, o soul. Normal que vamos nos inspirar neles porque eles são bem sucedidos. Sim. Como eles querem ser chamados? Panteras Negras, Martin Luther King, Malcolm X. Isso estava fervilhando no mundo, né? Então,
Como que eles querem ser chamados? Eles são chamados de afro-americanos, né? Afro-Americans. Oh, legal. E aqui, como é que a gente faz isso? Pô, afro-brasileiro. Vamos colocar isso como, como luta. Vamos assumir também esse termo como identidade de luta, de militância. Então isso foi importante. Mas, quando alguém fala, olha, fulano é negro, ou aquele rapaz negro, aquela moça negra, só pode ser uma ofensa se quem está recebendo a informação tiver uma carga negativa com essa palavra. Perfeito. Então, se eu tenho uma carga negativa com a palavra negro, eu vou achar que quando alguém diz que eu sou negro, está me ofendendo. Isso então é uma convicção muito pessoal, né? Uma formação. Vamos fazer um link com o outro questionamento que você fez. Uhum. Teve influência essa maneira de ser do Brasil, a maneira que se deu aqui a abolição na nossa sociedade? Demais. Porque nós éramos o Brasil todo, 100% do Brasil, é como se você tivesse pegado o sul dos Estados Unidos e transformasse isso em 100% de Brasil. Então aqui não tinha um norte. Aqui, literalmente, nós não tínhamos norte. Aqui nós não tínhamos industrialização. Aqui as famílias eram basicamente agrícolas. Sim. Aqui você ainda era uma monarquia. Você não tinha nenhuma república, né? Uma democracia. A república só veio um ano depois. Um ano depois. 1889. Você pega, e mais de 50% da população era negra. Então começa a ficar complicado. Por quê? Porque a mentalidade dessa sociedade era uma mentalidade escravista. Tá, então vamos trabalhar com um raciocínio interessante. Os abolicionistas, as instituições que estiveram envolvidas na libertação dos escravos, eles não tiveram interesse, então, pelos direitos humanos, porque nós vamos falar sobre isso, e sim muito mais econômicos. Tanto num local como outro. Vamos pensar o seguinte, quando a gente está falando de escravidão, e aí, eu acho que talvez daqui um pouco mais a gente vai chegar nisso nos tempos atuais. Isso, vamos falar sobre isso. Sempre que estamos em escravidão, falamos de escravidão, acende aí um farol, porque estamos falando de economia. Estamos falando de dinheiro, de organização econômica de uma sociedade. Ninguém não houve uma sociedade escravista, e não houve escravizados onde não envolvesse dinheiro, onde não envolvesse lucro, compra, sobrevivência financeira. Então estamos falando de dinheiro, percebe? Então, se estamos falando de dinheiro, quando você os interesses são sempre econômicos. Ó, vamos libertar, tudo bem. O norte era abolicionista. Nos Estados Unidos, voltando lá. Tá. Eu sempre estou citando porque ali você tem um paralelo. Você pega dois lados, que gerou a Guerra da Sucessão e tudo mais. Então vamos colocar, o norte era abolicionista. Mas o norte era bonzinho por causa disso? Ou não havia racismo, então, no norte? Havia. O interesse era econômico. Olha, para tocar a minha indústria, para tocar esse sistema que nós estamos empenhando, a escravidão não combina. Esse era o discurso do dono de indústria que estava ali. Mas não é por isso que ele queria que a filha dele casasse com um negro. Sim. Não era essa a intenção. Não, peraí, devagar com dor. A gente é abolicionista até o 2º capítulo, né? Mas nada... Não, econômico. Dinheiro, por quê? Toda vez que você tiver uma discriminação, agora eu vou estender um pouco a questão da discriminação. Vamos falar Toda sobre vez isso. que você tiver uma discriminação... Me dá um segundo. Ok. Eu estou conversando com o Dr. Welton Vezan. Eu quero a sua participação. Ele é advogado, palestrante. No dia 13 de maio nós comemoramos a libertação dos escravos. É um tema muito interessante, mas o tema do meu programa, nós vamos chegar já já. Existe ainda escravidão no Brasil? Nós vamos falar, eu quero a sua pergunta. Nós vamos chegar e vamos falar de coisas interessantes, vamos falar sobre preconceito, vamos falar exatamente dos direitos humanos, a falta de aplicação de leis justas
fere exatamente os direitos humanos. Então eu estou com ele. Ligue, faça a sua pergunta no 2379-4733. Vamos lá, Wilton. Vamos lá. Então a gente está falando de dinheiro, a gente está A parte econômica. a parte econômica da coisa, certo? Então vamos estender um pouco a discriminação. Por que o ser humano discrimina o outro? Gays, né, homossexuais, porque se paulista discrimina nordestinos, por que existe discriminação? Vamos pensar um pouco sobre isso. É uma questão de poder. Toda vez que alguém está discriminando alguém, ele está dizendo, eu sou melhor que você, porque você é assim, eu sou assado. Tá. Eu sou um cidadão de primeira qualidade porque eu sou heterossexual. Você é um cidadão de segunda qualidade porque você é homossexual. Eu sou um cidadão de melhor qualidade porque eu sou branco. Você é um cidadão de menor qualidade porque você é negro. E olha, eu ainda vou fazer melhor, hein? Eu ainda vou dar uma melhorada aí na sua situação. Você é negro, mas não é tão negro assim, você é moreninho. É. Aquele ali sim é pior que você porque ele é um negro mais escurinho. Fala, amor. Aquele Jambo, outro Jambo. ali é pior ainda. Aquele ali é retinto. Então esse aí já vamos fazer uma casta. É o que acontece na Índia, vamos fazer casta. Casta. Né? Vamos dividir. Então a gente tem aquela sociedade degradê, né? Então esse aqui, olha, esse aqui é legal, tal, é bacaninha, né? É o mulato, então é bacana. O menos mulato vai ficando pior, essa pessoa se coloca como né? um verdadeiro avaliador, né? Ele avalia todo mundo. E assim o cara vai levando. Se não é a cor, é outra coisa. O importante é que eu diga que eu sou melhor. A minha altura é melhor. Eu sou mais alto, tenho então barriga. pessoas. É comprovado que pessoas mais altas são pessoas melhores. Ah, essa coisa da barriga é legal, né? Não. Então o cara malha, né? O cara malha, vai na academia, tal, o cara tá magrinho. Não, eu sou um cara de sucesso. Essa é uma imagem de sucesso. Deixa o Danny DeVito saber disso, né? Deixa ele saber. Essa é uma imagem de sucesso. Você precisa malhar, você precisa ser magrinho, porque essa é a imagem de sucesso. O cara musculoso, a menina super, barriga zero, tal. Você discrimina, até sem saber, por uma questão de poder. Não foi diferente com a escravidão. Eu preciso justificar o mal que eu estou fazendo a você. Por que eu ganho mais e você ganha menos? Aí é a conta do leão, né? Sim. É o leão, né? Ó, poxa vida, vamos dividir com as hienas. Tá bom, vocês caçam, a gente divide. Então tá certo. Ó, agora que caçou, o primeiro pedaço é meu porque eu sou o leão. Uhum. Ok. O segundo pedaço é meu porque eu sou o rei da selva. O terceiro pedaço é meu porque vocês são hienas. E o que sobrou eu vou comer porque eu sou maior. Então vai ter sempre uma discriminação. Eu vou dar vários motivos. Mas é uma questão econômica. É sempre uma questão de poder. E a gente faz isso sem perceber. Nós fazemos isso sem perceber. Vide alguns assuntos como a gente vê agora. A discussão da PEC das domésticas. Né? Apareceram frases assim, absurdas, defesas absurdas. O porquê, né, que a patroa merecia, né, ter o status da outra trabalhar mais. Então, dentro da visão dessa questão que você está falando hoje do tema, dessa escravidão, óbvio, né, não desta forma, como que você linka isso a respeito dessa PEC das domésticas, que houve resistência, nós falamos até no outro programa, é a falta de cultura, é o preconceito que existe? Se eu disser que essa discussão está arraigada no modelo escravista que nós tínhamos lá em 1888, vai ter pessoas que vão ligar aqui e vão dizer, pô, você está exagerando, então tudo é culpa da escravidão? Mas eu vou ser obrigado a dizer, tá lá. Uhum. Porque é um conceito de casa grande. De senzala, né? Casa grande senzala. Casa grande Existe um senzala. problema sério com a questão do trabalho doméstico. Aí se você me permitir, vou falar um pouco sobre isso. Não, é pode falar, polêmico. estamos... Existe um problema sério. Aqui o bate-papo é democrático. Legal. Existe um problema sério. Tanto em quem presta o serviço como quem toma o serviço. Porque está arraigado no modelo de casa grande senzala. Vamos pensar o seguinte. Aí estava lá a senzala e a casa grande. Aí o dono da casa grande, ele escolhia alguns para poder trabalhar na casa grande. Perfeito. Ok. Ele criou o quê?
Ó, você vai trabalhar e seriam as domésticas, né, de hoje. É trabalho de casa, trabalho doméstico. Guardadas as devidas proporções. Ok. Ele criou um problema ali. Um problema não, ele criou uma situação. Primeiro, que quem está trabalhando na casa grande sobe um status. Aí a gente vai ter uma frase antiga que se falava ali nas ruas da Bahia. O cara ia lá, tinha aquela discussão entre os populares e falava assim: meu amigo, aqui é a casa grande, meu camarada. Não me misturo com a senzala, não. Tinha essa definição. Porque quem foi trabalhar na casa grande ganhou um status. Ó, eu fui escolhido, eu sou melhor que você, eu sou mais clarinho. Olha lá, política de degradê. Eu sou mais bonito, eu tenho uns traços mais finos. Né? Então, eu sou casa grande, eu trabalho na casa grande. Eu sou melhor. Eu sou um escravo de outra categoria. Eu sou mais elitizado que você. Vamos colocar agora, vamos trazer para os dias de hoje, olha que interessante. Bom, a grosso modo, um empregado doméstico, ele está ali para prestar um serviço. Não é isso? Sim. Você está tomando serviço, eu estou te vendendo minha mão de obra. Perfeito. Né? Mas não é comum o empregado doméstico dizer: nossa, eu estou muito magoado. Você está magoado por quê? Você acredita que eles foram comer, nem convidaram, não me ofereceram nada. Quando você vai almoçar no seu escritório, você, por educação, você fala: pô, vamos almoçar? Quem for almoçar com você vai pagar seu almoço. E essa é uma cultura que você Mas na casa não. Na casa não. É tipo passado. assim: nossa, fizeram uma festa, não me convidaram. Ou fizeram uma... Você acredita, eu me senti muito ofendido porque fizeram uma festa e me chamaram para trabalhar na festa. Mas é claro, você é trabalhador. Então existe uma coisa assim: o dono, assim, o prestador de serviço, ele se sente meio da família, é o tal do agregado. Existe isso aqui no Brasil, né? Tem essa expressão. Em Portugal também existia. Tem. O agregado da família, ele é agregado na família. É origem lusitana isso. Isso, exato. Em Portugal tem essa coisa. O agregado. Então ele é agregado na família, ele é doméstico, mas assim, é meio da família. Eu vi os meninos crescer, criei desde pequenininho, tal, é normal, tá bem tiazinha, bem senhora, mas quer continuar trabalhando porque se apegou à casa, tal. É uma prestadora de serviço, mas ela é agregada na família. Então ela tem um status, ela tem acesso a um mundo que normalmente ela não teria. A um modelo de família, a um modelo econômico que ela não teria. Tá. Por outro lado, o dono da casa se aproveita desse sentimento, dessa condição de estou lhe dando um acesso a esse universo. Você é da casa. Você é da casa, para poder Você tirar... é da casa grande. Exato, para poder tirar direitos dessa pessoa. Tipo, vai registrar? Nossa, mas para que registrar a carteira? Você é da família. Assinar a sua carteira... Tá, então essa origem ela vem lá de trás, que aí você legal. Você fez um paralelo, um link bem interessante, né? Agora vamos voltar a esse tema, que eu até conversava com você nos bastidores, mas eu acho isso legal agora a gente fazer esse bate-papo com o público, né? Bem gostoso. A diferença dessa libertação. Aqui a abolição, ela não deu tão certo economicamente quanto se esperava. Aí dali se começou a jogar os negros sem estrutura, sem escola, para as ruas. E nos Estados Unidos não aconteceu isso, porque era um número menor, que você já falou. Né? Uma porcentagem menor da população. E existia uma coisa também assim, difícil, houve discriminação, mas também houve subsídio. Então, os Estados Unidos deu ali um subsídio. Porque também você tem que pensar o seguinte, tem que lembrar que muitos deles eram heróis de guerra. Eles lutaram na Guerra da Sucessão. Sim. Eles lutaram, então eles venceram a guerra. Então, assim, havia uma paga, havia um sentimento de gratidão. O Abraham Lincoln disse, os negros foram essenciais, foram muito importantes, se não essenciais, durante essa guerra. Porque eles, é aquilo que você falou, eram interesses abolicionistas econômicos. Então ele precisava disso, né? Que ele foi abolicionista. Né? Na tomada da cidade de Tennessee, quando o Abraham Lincoln foi visitar, tomou a cidade ali, um centro importante de guerra da base norte, ele entrou escoltado por cavaleiros negros. Fez questão. Vamos entrar num tema do racismo, né? Porque isso é interessante. Nós sabemos dessas consequências, o tema é fundamental. E eu vejo o seguinte, na Constituição de 88, Welton, é que realmente nós brasileiros conseguimos lá de forma constitucional, né? A Constituição Cidadã. A Constituição Cidadã
dizendo que é vedado, né, o preconceito, ou seja, crime contra a raça, instituindo o crime de racismo. Só que nunca isso é aplicado no nosso Brasil, porque não tem uma lei ordinária na prática para isso. E aí, eu te pergunto, existe racismo no nosso Brasil? É uma pergunta de resposta um pouco óbvia. Pelo menos para quem sofre o racismo. Tá. Talvez ela não seja tão óbvia para quem pratica o racismo. Sim, ele não sente. Ele não sente. 2, nem sempre ele sabe que ele está fazendo isso. Querendo ou não, Eu vou completar isso até para que apimentar o nosso bate-papo. Porque a gente ouvia isso muito, né, na justiça criminal, agora não, porque a gente está evoluindo, estamos crescendo, nós estamos entendendo essa importância do amor ao próximo, porque isso eu acho essencial para que você possa entender esse princípio. Era a justiça dos 3 P's, tá? Exatamente. Mas antes de nós falarmos desse caso, a justiça dos 3 P's, eu vou chamar um pequeno break. Eu quero você comigo. Eu estou falando com ele, um bate-papo gostoso, um grande advogado, diretor executivo aqui da nossa ordem. Existe preconceito no nosso Brasil? É óbvio que existe. Nós estamos falando aqui de um tema muito interessante. Mas eu quero você comigo no 2379-4733. Eu quero a sua pergunta. Ligue já. Não me troque por aquela novela. Dá uma olhadinha lá, mas volta. Eu te espero, hein? Obrigado, minha amiga, meu amigo, porque você não saiu daí comigo da telinha. 2379-4733, eu quero a sua ligação. Já tenho várias perguntas aqui que estão caindo e nós vamos fazer essas perguntas. Já já você vai ter a sua resposta. Welton, nós falávamos a respeito desse preconceito e dessa pecha que ficou, que você conhece, que era a justiça dos 3 P's. Os pretos, os pobres, as prostitutas. Exatamente. Olha, uma vez um amigo me disse que a justiça dos 3 P's aí, que o pessoal comenta, era um mito, né? Que não tinha 3 P's. Um P só resolvia tudo. O primeiro P já matava tudo, né? Porque quem foi lançado à prostituição, pelo menos em certa época, eram os negros. Quem era pobre, eram os negros. Então já resolvia. Eu não acho que chega tanto. Eu não acho que tem. Porque sempre houve pobre em todas as camadas sociais e pobres de todas as cores, né? Sempre houveram pessoas tendo que trabalhar na prostituição por opção ou não opção, também isso é uma outra discussão, né? É uma profissão, atenta à moralidade, à moralidade pública, atenta contra a pessoa humana. Há quem diga que não, mas é uma outra discussão, mas também sempre houveram de todas as cores e tá na sociedade. O que existe sim, é uma política criminal. Isso existiu e hoje se existe isso tacitamente, voltada para camadas específicas da população. Tá. Então, assim, uma política criminal é uma política de polícia, de policiamento, mais ou menos assim. Olha, eu contrato segurança e coloco na minha loja. E aí eu falo pro meu segurança, se você vê alguém suspeito, meu amigo, você fica de olho que é para não causar confusão na loja. Aí, na cabeça do segurança, ele ativa lá o detector dos 3 P's que você falou, né? Tá. Poxa, se entrar uma mulher mais assim, deixa eu já me ligar que essa daí tem cara de que vai arrumar confusão. É o fenótipo. Né? Se entrar um cara que tem um fenótipo que não consegue comprar aqui nessa loja, o que ele está fazendo aqui? Esse cara não tem poder aquisitivo para comprar essa loja. Vai arrumar confusão. Se entrar um negro aqui, esse pessoal arruma confusão. Vai arrumar confusão. E aí ele começa a fazer associações, né? Tipo, o cara é negro, então deve ser pobre, pobre não compra aqui, então vai arrumar confusão. E ele começa a fazer essas associações com base no preconceito dele. E um preconceito dele. Agora, da onde vem esse preconceito dele? São raízes. São raízes. De antepassados, de cultura. Exato, porque veja só, ninguém nasce racista, ninguém nasce com preconceito, ninguém nasce... se você colocar 2 bebês, um branco e um negro, ele não sabe que um é branco e o outro é negro. Exatamente. Eles não sabem disso. Quem conta isso pra eles são os adultos. Os adultos que contam pra ele, olha, você é branco.
olha, você é negro. É o adulto que passa na mão da criança e fala assim, nossa, que cabelo bonito, tão lisinho. É o adulto que passa, que olha a menininha, estímulo, bebê. né? É um estímulo, ele tá dando algumas mensagens. É o adulto que olha pro bebê e fala, nossa, mas é bonito, né? É negro, mas Que tem a uns criança- traços finos. Bebê é daltônico, né? Não vê cor. É verdade. Não vê Cor. exatamente. Mas é o adulto que vai Definindo dizendo pra dessa ele forma. que ele é mais feio porque ele é assim ou que ele é mais bonito porque é assado. É o adulto que aponta a TV e fala assim, é tão linda essa pessoa e essa pessoa tem uma cor. E ele vai aprendendo. Então se aprende a ser preconceituoso, se aprende a ser racista. Isso não nasce com a pessoa. Você entendeu? Agora, o que ocorre? Um minuto. Um minuto. Eu quero você comigo no 2379-4733. Eu estou conversando um tema muito interessante. Existe escravidão ainda no Brasil? Maravilhoso. Eu quero a sua pergunta agora. Continua, Welton. Vamos lá nesse tema aí. Tava dizendo, a pessoa, ela é ensinada a ser racista. Ela é ensinada a ser racista, é ensinada a ser preconceituosa, ela é ensinada a ser homofóbica. Exatamente. Ela é ensinada, ela não nasce com isso. Estabelece pré-conceitos. Exatamente. Aí é que tá, estabelece preconceitos, o que deveria ser uma coisa boa. Exatamente. Um preconceito é uma proteção. Olha, não anda por local escuro, porque ali pode ser... É um preconceito de que ali você pode nunca ter andado. É uma proteção. Que você desconhece aqui. Exato. Agora, o preconceito, tudo junto, né? Esse é o tal do preconceito maléfico, né? São inverdades pré-estabelecidas que a pessoa toma como verdade. E essas inverdades são baseadas em diferenças, em fenótipos, né? Que na realidade não tem importância. Mas o indivíduo ele passa a acreditar que essa inverdade tem importância e que é uma verdade. Para ele é uma verdade. Ele acredita piamente naquilo. E aí ele cria o preconceito. Pessoas assim agem dessa forma. Pessoas dessa forma agem desse jeito. Uma vez eu vi uma entrevista interessante com agricultores argentinos. E eles falavam assim, poxa vida, mas aqui vocês não tinha algum problema lá. E falavam assim, mas não tem a questão dos índios, né, que estão aqui. Deles, os índios não querem nada com nada. Por quê? Não, eles são assim, os índios argentinos, né? Não, eles são assim, não querem nada com nada. É da natureza deles, não se incomodam, não querem evoluir. Perfeito. Welton, essa questão que nós estamos falando a respeito dessa infraestrutura que começou lá, que gerou favelas no Brasil, com todas as consequências daquele momento, eu puxava esse paralelo daquele ponto do negro, e você explicou muito bem que existia uma porcentagem de um número menor. Então foi naquele momento, na América, possível dar uma infraestrutura, né? Quando você tem um número menor, 2%, em relação ao nosso Brasil. Não para todos, também não deram para todos, mas sim, se deu, o que criou uma sociedade mais... Não melhor, lá também tem gueto e tudo mais, mas melhor, algumas pessoas melhor resolvidas. Agora, economicamente. Os especialistas, sociólogos, né, estudiosos do assunto, eu quero ouvir você a respeito desse tema. Diz que as cotas hoje, elas buscam exatamente suprir essa defasagem de lá de trás, pela falta de estrutura que não se deu, e aí o negro, o filho do negro, ele já não estudava, ele não tinha possibilidade, se tornava um analfabeto, em contrapartida o branco estudava, tinha essa condição. Você concorda com esse raciocínio? Hoje, que é necessário, qual é a sua visão a respeito das cotas? Vamos lá. Primeiro, eu sou a favor de cotas. Por um motivo óbvio. Eu e o Supremo Tribunal, né? Não estou sozinho nessa, estou bem acompanhado. Eu e o Supremo Tribunal Federal. Então eu estou bem acompanhado, estou bem embasado. Mas acontece o seguinte, sou a favor das cotas, mas tem que lembrar que cota é política pública. É uma ação de política pública. Ação de política pública. Tem maneira, método e técnica para se aplicar.
Eu sou a favor das cotas, mas nem sempre eu sou a favor da cota que está sendo aplicada, da maneira que está sendo aplicada em alguns locais. Porque tem que ser com técnica. Infelizmente, nós não temos governantes tão capacitados, nós não temos administradores públicos, muitas vezes, tão capacitados para poder entender o conceito, ou assessorados o suficiente para poder entender o conceito e fazer a implantação correta de uma política, uma implementação correta de uma política pública. Muitos não sabem nem o que é isso. Então vamos pensar o seguinte, eu uso uma metáfora muito boa para explicar cota. Veja bem, cota é um recorte dentro de política pública. Né? Colocar a luz em poste também é política pública. Sem dúvida. Então estamos falando de um pequeno pingo no universo. Então deixa eu te perguntar, mas a cota, eu vou fazer uma contrapartida do que eu ouço na rua. Ela também não é um preconceito? Quando na realidade ela trata de forma... Ela está marcando, olha, é você, não. Quando na realidade a obrigação de um governo, de um Estado justo, democrático, deveria dar de forma igual, como traz a Constituição. Todos são iguais perante a lei. Olha, quando eu vejo as pessoas falarem isso, eu fico pensando o seguinte, olha, o certo era todo mundo ir para o céu. Mas não existe nenhuma religião que prega que todo mundo vai para o céu. Quando eu ouço a pessoa dizer, o correto não era o governo dar condição para todo mundo, era, mas qual governo faz isso? Cuba? Será que Cuba faz isso? Faz não. Então, me aponta qual é o governo que faz isso. Então precisa de políticas públicas. Agora, vamos lembrar do preconceito arraigado que eu disse? Isso. Você já viu alguém reclamar daqueles bancos azulzinhos dentro do ônibus que é para grávida, idoso? Aquilo é cota. Separei uma parte para uma população menos privilegiada. É uma discriminação. Inclusive, eu estou dizendo que essas pessoas são menos privilegiadas. Você já viu alguém reclamar? Já viu alguém fazer protesto por conta daquele monte de vaga que tem lá no mercado? Você vai ficar andando igual um louco, mas não consegue achar vaga para estacionar e tem aquele monte de vaga vazia lá para cadeirante. Você já viu alguém fazer protesto para isso? Ia pegar até mal, né? Aí, já viu alguém dizendo, por que tá discriminando o cadeirante? Tá dizendo que ele é pior que a gente? Vejamos e convenhamos, né? Não sejamos assim, tão bobos em nossas convicções. Mas acontece o seguinte, com a questão do negro, sim, porque está arraigado. Está arraigado um certo revanchismo, um certo racismo. E tem uma coisa, eu já vi pessoas dizer assim, não, teve a escravidão, teve todas essas coisas que você está falando, mas eu não estava aqui. Não é culpa minha? Então, assim, não há muito o que eu falar com essas pessoas. Tem hora que não dá para discutir. Porque a gente tem que ser técnico. Exatamente. Tem que ser técnico. Então, vamos pensar o seguinte. Eu estava dizendo que eu tinha uma metáfora até pegar. O que acontece? Vamos supor que você tem 2 atletas. Os 2, comprovadamente, correm 15 km por hora. Os caras bons de corrida. Certo? Você coloca os 2 na pista, mas por um problema técnico, você dá a largada para o primeiro corredor com 10 minutos de antecedência. E ele sai correndo. Por um problema técnico. Você não pode desclassificá-lo porque foi um problema técnico da organização. Ok? E ele sai lá a 15 km por hora. 10 minutos depois, você solta o segundo. Você libera o segundo corredor. E ele sai correndo. Bom, a gente arrumou um problema para a organização do evento, da corrida. O primeiro não está errado, que ele está correndo lá, ele está no ritmo dele, as coisas são assim, não foi ele que deu o start. O segundo também não está errado, ele não deu o start 10 minutos depois. Mas ele vai chegar 10 minutos depois. Os 2 correm a 15 quilômetros. Aí alguém dá uma ideia, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos dar um recado para o primeiro parar. Aí o primeiro para e espera 10 minutos. Não dá para você parar porque o outro vem correndo. Ele vai dizer, não é justo. Porque o outro vem embalado. Sim. Ele vai parar. Quando ele começar, até ele pegar o ritmo de novo, aí ele vai ficar defasado. Deixa o cara correr. Qual que é a solução? Vamos abrir um atalho para o segundo corredor de 10 minutos. Ele vai pegar esse atalho. Quando chegar no final do atalho, ele vai estar igual ao corredor da frente. E os 2 estão embalados. Isso é política de cota.
É uma discriminação? É. Eu estou dando uma vantagem para o segundo corredor. Estou dando um atalho. Mas eu estou dando um atalho porque ele foi prejudicado no início da corrida. Uhum. Quando igualar, acabou. Agora daqui para frente não tem atalho para ninguém. Então, dentro desse atalho, né? O Brasil ele era conhecido como o negro jogador de futebol, cantor de pagode, e você sabe disso, do passado. Dentro desse atalho, você acha que no futuro nós vamos ter muito mais advogados, advogadas negros, muito mais Joaquim Barbosa, e ocupando os espaços de forma merecida? Então você concorda? Milton Santos, vai, né? e muito mais. Você acha que estão nesse atalho e nessas cotas, porque hoje essa é a grande discussão e nós vemos a falta de colocação dentro da sociedade, essa falta de reconhecimento pela essa questão histórica e cultural. É isso, então. Olha só, Cristiano, se a corrida fosse homem a homem, eu diria que sim, estava resolvido o nosso problema. Uhum. Um corredor, dois corredores, um na vantagem e o outro prejudicado. O problema é que a gente tem uma corrida de fundo. Imagina esse mesmo problema numa maratona. Difícil. Hã? Então realmente é complicado. Mais de 500 corredores, você tá com esse problema. Primeiro, não cabe todo mundo no atalho. Começa por aí. Segundo, no meio da corrida teve cara que viu, não ficou sabendo, é muita gente. Não é homem, é homem. Sim. No meio da corrida teve cara que não ficou sabendo que ia ter esse atalho e desanimou. Entendi. Esse cara parou, falou: E ele parou. Tá injusto. Então eu vou parar, não vou continuar a corrida. Vou fazer outra coisa. Terceiro. Teve cara no meio da corrida, tem cara que tá lá adiantado, que agora ele já tá na frente, ele tá sentindo o gostinho da vitória. Ele fala: não aceito o atalho. Perfeito. Ele não consegue, ele... Definição muito interessante. Percebe? Legal e bem lúcida e explicativa. Boa metáfora, né? Legal. Demorei bastante tempo. É pra descontar que eu fiquei meio com... você falou de duas coisas, você me deixou chateado. Você falou que eu era jogador de futebol, cantor de samba, eu canto mal pra caramba, jogo mal, jogo bola, igual um perna de pau, você meio que me deixou deprimido. Eu nunca consegui ser bom em nenhuma dessas duas coisas. Eu como cantor sou um ótimo advogado. Então vamos à participação. Andréia Silva. Andréia, um grande abraço para você, para a cidade de São Bernardo também. Obrigado por você estar comigo e não ter me trocado pela novela, não é verdade, Andréia? Ela pergunta: quem usa uma camisa escrita 100% negro também não é racista? Andréia. Quando surgiu essas camisas 100% negro? Saiu também umas camisas nessa época 100% Itaquera. Foi. Lembra Sim, disso? lembro. Netinho, tinha um movimento lá, fez até uma música, tô chegando em Itaquera e tal, né? Gente, não é, porque é uma questão de lugar. Questão de lugar social. Hoje, por exemplo, você não vê essas camisetas, você vê? Naquele momento, fazia sentido uma camiseta 100% negro. Por quê? Porque tinha um movimento, era o início dessa militância e era o início de um movimento das pessoas se gostarem. Porque até então, eu já fiz uma brincadeira sórdida lá em casa, sentado, minha família é negra, aí todo mundo sentado, a gente tá assistindo televisão, e a gente fala assim: ó, vamos brincar de onde tá o Oli? Só que a gente vai brincar do seguinte: onde tá o negro? Aí começavam as propagandas. Quem achar o negro grita para, hein? Pontuação. E acabava a propaganda, não apareceu negro nenhum. Isso acontecia, era fácil. Vamos brincar, vamos pegar a revista Veja, né, da década ali de 80, que foi quando teve esse movimento ali, início dos anos 90, veio Racionais MCs e tal, né? Isso. E eles tinham aquela coisa, poder para o povo preto e tal, né? Era essa... DMC, tinha essa coisa, na época de alguns bailes, aí falava: olha, pega lá a revista Veja, procura aí, onde é que tá o negro? Acabava a revista, não tava. Achava. Agora vamos fazer o contrário. Pega uma propaganda de governo, pode pegar hoje. Pega uma propaganda que ele tá falando de ação social, de vacinação, e você fala assim: agora vamos procurar o contrário. Onde tá o branco? Não acha. Porque aí eles contratam tudo quanto é ator negro para poder fazer campanha, né? Porque a população pobre é negra, precisa que ela se identifique com aquela propaganda. Então o que acontece? Aquela camisa fazia sentido. Eles estavam dizendo: eu gosto de ser negro. Era um momento, né? Olha, eu gosto da minha aparência. Eu não sou feio. Era um momento.
Agora, não faz sentido alguém que já é tido como bonito colocar uma camisa 100% eu, 100% branco. Ele já era tido como bonito. É uma questão de local. As pessoas têm que entender, é uma questão de lugar social. Em que momento? Então, é natural, por exemplo, uma pessoa que está sendo assaltada sair gritando pela rua: socorro, 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 alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Não é isso? Não é isso? Não é natural eu sair agora na calçada e sair gritando socorro. Sim. Questão de lugar. Lugar, ela gritou tempo e situação. E situação. Ele gritou socorro naquele momento que estava em perigo. Eles usaram a camisa 100% negro naquele momento, era uma necessidade de autoafirmação. Ele não obrigou o outro a botar uma camisa 100% negro. Ele não disse assim, ó, tá aqui a camisa, você é obrigado a usar a camisa. Não, ele colocou nele. Era uma autoafirmação para ele. Ele precisava daquele grito. Interessante, muito bom. Vamos lá, mais participações. O tempo tá voando, Elton. Nossa. É sinal que a conversa tá boa. Tá gostosa. André Fiore. André, um grande abraço para você e toda a sua família aqui da cidade de Santo André. O Brasil é mais cristão ou candomblé, na sua opinião? Aqui dá para responder, não sei? Opa, fica à vontade. Não sei. Realmente eu não tenho esse dado se o Brasil é mais cristão ou candomblé. O que eu posso dizer com uma certa tranquilidade, que no Brasil uma coisa não exclui a outra. É interessante isso. Né? Isso eu posso dizer, vou aproveitar a pergunta dele e dizer diferente. Né? No Brasil uma coisa não exclui a outra. Eu não sei se ele é mais candomblé ou ele é mais cristão. Perfeito. Mas uma coisa não exclui a outra. Que é possível você ser cristão e ser do candomblé. Aliás, eu vou contar rapidinho o que aconteceu comigo na casa de um pai de santo. Uhum. Um amigo meu, ele é pai de santo, ele é babalorixá. E como eu tenho muitos amigos do candomblé, né? Assim como eu tenho muitos amigos cristãos, tenho muitos amigos evangélicos, minha mãe é evangélica, e, né, sem preconceito o Brasil é um estado laico e eu sou um cara laico. Laico. Você atende o princípio constitucional. Exato. Né? Mas veja só, eu tava na casa dele, e aí eu fiz uma brincadeira com ele, porque eu sentei e tal, eu me chamou pra comer, a gente tava ali comendo, e eu olhei e falei assim, me diz uma coisa, né? E aí, você tá aqui, e eu tô vendo ali umas imagens de Nossa Senhora da Aparecida, ali tem uma cruz, né? Jesus Cristo. Pô, você não é do candomblé, né? Você é e tem ali o símbolo de outra religião. Aí ele fez assim, com aquele jeito dele. Né? Aliás, um abraço para ele, eu posso dizer quem é o pai Antônio, uma pessoa muito querida. E ele pegou e falou assim, sabe, meu filho, aquilo que você aprendeu a amar, você nunca vai conseguir odiar. E eu aprendi a amar o cristianismo quando eu era menino. Hoje eu sou do candomblé, mas eu nunca vou poder odiar uma religião que me fez tão bem. Em terreiros na Bahia, em terreiros, o cara ele se consagra no terreiro e faz parte do ritual dele no dia seguinte na igreja católica. E mesmo porque tá ligado na cultura, né? A cultura negra é uma questão. E o sincretismo, né? São isso sem dúvida, isso traz, né? isso da cultura. Com Obá, tem a cultura. Vamos que o programa tá 5 minutos. Não é minha área, religião. Vamos lá. O Fábio Santos, da cidade de Santo André. Ele é contra ou a favor a cota dos negros? Aí, eu respondi, né? Respondi, eu sou a favor. Vamos lá. Antônio Santos é aposentado. Um grande abraço para o senhor Antônio, para você, Antônio, né? E aliás, você é meu xará, eu sou Antônio Carlos Cristiano, né? Então você é meu xará. Da cidade de Mauá. O que ele acha de tirarem palavras dos livros do Monteiro Lobato acusando de racismo? Não é muito moralismo? Nós temos, o tempo tá estourando. Falar rapidinho dessa polêmica do Monteiro Lobato, tá bom? Primeiro, tirar a palavra do livro, jamais. O cara escreveu daquele jeito, deixa o livro daquele jeito. Só quem pode tirar ou pôr alguma coisa dentro do livro é o autor. Exatamente. Na minha opinião. Né? Sem censura. O direito dele de dizê-lo é. Agora, usar o livro do Monteiro Lobato em escola pública também fica difícil. Ninguém disse que o Monteiro Lobato é racista. Quem disse que o Monteiro Lobato era racista foi ele mesmo.
Ele se autodeclarava racista e ele dizia que escreveu os livros com uma intenção de eugenia. Ele tinha essa convicção. Era convicto. Ele era herdeiro dessa mentalidade escravista. Também, não estou crucificando o Monteiro Lobato, porque para a época dele, como ele foi criado, como eu disse, é uma questão convicções cultural. formadas. Né? Ok. Agora, não dá para eu pegar algo que é declaradamente racista e usar em escola pública. Sim. Eu acho que é muito moralismo, é muito radicalismo, sem dúvida. querer editar o livro do cara à força. Sem dúvida. Também é muito radicalismo querer empurrar um material declaradamente racista goela abaixo de crianças em formação. Muito bom, estamos chegando ao final do programa. A dona Marlene Rocha, ela parabeniza o doutor Cristiano e também o doutor Welton. Marlene, um grande abraço, obrigado. Você sempre está comigo aí na cidade de Diadema. Um grande beijo para você, viu, Marlene? Por você estar comigo todas as quintas. Isso me deixa muito feliz. Para você e para toda a sua família. Welton, nós vamos chegando, caminhando, né? Um bate-papo muito gostoso. Você está aqui comigo. Eu queria as suas considerações finais, né, a respeito da sua participação e esse momento aqui que você está comigo, né? Cristiano, primeiro é agradecer a oportunidade. Um grande comunicador da nossa região, sempre trazendo assuntos pertinentes. Não brinca de fazer comunicação, não brinca, realmente faz. É uma prestação de serviço fundamental para a nossa sociedade, como um todo, e principalmente aqui é um orgulho para o ABC. Eu tenho mais orgulho ainda de tê-lo como colega de profissão e atuar na mesma subseção que você atua aqui de Santo André, né? Tá sempre ali nos trabalhos juntos. E minhas considerações finais é exatamente nesse sentido, de agradecer também os órgãos que todo dia lutam contra a discriminação, preconceito geral, entre eles a OAB, aqui, especialmente aqui a de Santo André, que é uma diretoria que dá abertura na pessoa do presidente Fábio. Há aí um trabalho intenso, uma continuidade de trabalho, existe um atendimento antirracismo na OAB. Queria dizer para a população que não é uma questão de tomar lado, não é uma questão de eles e nós. Perfeito. É uma questão de entender a nossa sociedade, saber que estamos no mesmo barco e trabalhar todo dia, como formiguinha mesmo, um pé na frente do outro. Para quê? Para construir uma sociedade melhor. E por último, o que vai resolver? Você perguntou aqui e eu não consegui responder. Você perguntou se cotas é o caminho para resolver. Não é. Ela não vai ser um remédio sozinho. Sozinha ela não vai resolver. Educação, sim. Perfeito. Educação, porque de um lado você tem um atalho, do outro lado, outros eventos vão acontecer. Não vamos cometer o mesmo erro e vamos nos organizar melhor. Onde a gente se organiza melhor? Educação. Se não tem uma boa educação, não tem problema. Vai atrás. Se eduque. Seja autodidata. Busque esse conhecimento, porque é isso que melhora. Muito bom. Welton, eu agradeço a sua participação, fiquei muito feliz mesmo de você estar aqui no meu programa, Dr. Cristiano, para você. O meu programa está com as portas abertas para você, do trabalho que você desenvolve, sei da sua competência e quero dizer que você representa os negros no Brasil e até no mundo de uma forma muito especial e maravilhosa. Parabéns pelo seu trabalho que você desenvolve, tá? Muito obrigado. Eu quero agradecer você que esteve comigo no meu programa Doutor Cristiano para você. Hoje você vai ficar com a entrevista maravilhosa no programa Ecodebates com o Tony Duarte, com a grande fera Silvio de Freitas. E eu quero encerrar agora dizendo, o preconceito está no seu coração. Então eu pergunto, qual a cor do coração dos brancos? Vermelho. Qual a cor do coração dos negros? Vermelho. Somos da mesma cor, formando um só sentimento, o grande amor. Tenha sempre amor no seu coração, esqueça o preconceito, porque assim todos nós seremos muito mais felizes. Obrigado e te espero na próxima quinta-feira.